Gostaria que você abrisse tua Bíblia. Primeira carta de João, no capítulo 4, versículos de 7 a 11. 1 João, no capítulo 4, versículos de 7 a 11. Vamos começar a nossa campanha Vivendo o Amor, nos perguntando: amor ou justiça? Vamos entender um pouquinho a respeito destes dois conceitos, amor e justiça, e vamos poder nos fazer esta pergunta. A resposta nós já sabemos, a resposta é que nós queremos viver o amor, mas vamos entender como estes dois conceitos se entrelaçam e nos convidam a viver o amor. Um dos versículos, ou dos capítulos, das cartas, bem clássica da Bíblia, falando a respeito do amor, 1 João, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, o que está escrito aí na tua Bíblia? Não conhece a Deus. Na minha também está escrito isso. E eu fiquei impressionado com isso. Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que nós pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Nesta campanha Vivendo o Amor, a primeira coisa que nós precisamos saber é que o nosso amor é motivado pelo amor de Deus por nós. Se hoje eu posso amar a Deus, se hoje eu posso amar a minha família e demonstrar isso, se hoje eu posso demonstrar amor para as pessoas que estão ao meu redor, é porque Senhor Deus me amou primeiro. E esse conceito tão forte, dizendo: quem não ama, não conhece a Deus, me fez mais uma vez ser desafiado a dizer: Senhor, nós falamos tanto de Ti, nós aprendemos tantas coisas a respeito do Senhor. Neste ano, de uma maneira especial, nós estudamos tanto a respeito de Deus. Nós tivemos uma série aqui chamada Eu Acredito, de 2 meses, falando a respeito das doutrinas básicas da salvação, as coisas mais importantes contidas na Bíblia, e nós podemos estudar isso, podemos entender tantas outras coisas que sabemos e entendemos a respeito do Senhor. E aí nos deparamos com este versículo que é a prova de tudo isso, dizendo: quem não ama, não conhece a Deus. Em outras palavras, está dizendo assim: não importa o que você sabe, não importa o que você faz, não importa quem você é ou pense que é, se você não viver o amor, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a nossa oração neste início de campanha, neste início de mês do Vivendo o Amor, deve ser: Senhor, ensina-me realmente a viver este amor. Ensina-me realmente a Te amar em primeiro lugar. Ensina-me realmente a demonstrar esse amor uns pelos outros. No final diz: amados, visto que Deus assim nos amou, já que o Senhor me amou assim, tanto assim, eu preciso também amar uns aos outros. Já que Ele tanto nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Um outro versículo da palavra de Deus diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você pode repetir comigo? Eu posso amar porque Ele me amou. Isso que você precisa entender. Eu posso amar o outro, eu posso amar a Deus de volta, eu posso demonstrar este amor servindo uns aos outros, eu posso demonstrar esse amor com atitudes práticas uns pelos outros, porque Ele me amou primeiro. Nós vamos nos perguntar nessa noite, depois desta introdução e deste desafio, nos levando ao amor de Deus, a entender este amor, nós vamos nos perguntar: amor ou justiça? Quando a gente fala a respeito dessa palavra justiça, o que vem na nossa cabeça geralmente é aquilo que é certo, aquilo que é bom. Justiça, tem que se fazer justiça, aquilo que é justo, aquilo que é correto. Ela é uma palavra muito forte. Essa palavra justiça, ela tem a ver com direito,
Ela tem a ver com aquilo que eu posso ou que eu não posso, aquilo que eu tenho direito, aquilo que me foi concedido. E a gente pode se perguntar, mas que direitos nós, seres humanos, temos? E de maneira nenhuma você já vai entender, puxando para o nosso lado, para o humanismo, para nós seres humanos, de onde vêm os direitos do ser humano? De onde vem? Do próprio Senhor que nos criou. O Senhor criou o ser humano, idealizou o ser humano, formou o ser humano e deu a ele direito de ser, deu a ele direito de existir, deu a ele ainda o direito, deu a ele uma oportunidade de escolher viver com Deus ou não. A verdade é que Deus não precisaria ter nos criado. Deus é autoexistente. Deus não precisa de nós para ser feliz. Deus não precisa de nós para ser completo. Deus sempre seria completo, Deus sempre seria feliz com Ele mesmo, existindo eternamente em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para toda a eternidade, de eternidade a eternidade. A Bíblia diz, Ele continua sendo Deus. Mas mesmo não precisando nos criar, Deus escolheu nos criar, porque Ele queria, de certa forma, dividir conosco do seu caráter, dividir conosco do seu amor, e Ele te deu esse direito de ser, te deu esse direito de existir. Então Ele fez justiça. Quando a palavra de Deus fala também de justiça, principalmente no Antigo Testamento, ela está falando a respeito daquilo que é certo. Por exemplo, quando os profetas chamavam as pessoas, o povo daquela época, o povo de Deus, a atos de justiça, por exemplo, ajudar aqueles que necessitavam, ajudar uns aos outros, estender a mão àquele que vinha de fora, aquele que estava passando por necessidade, ou aqueles mesmo de dentro, que precisavam que uma mão fosse estendida a eles. A Bíblia não fala que eles estavam fazendo um ato de caridade ou algo assim, mas a Bíblia chama de atos de justiça. É aquele que pratica ou praticava a justiça. Então o conceito de justiça também está muito ligado com essa ideia de que Deus nos criou e nos deu esse direito de ser, nos deu esse direito de existir. Mas justiça também tem a ver com retribuir a cada um conforme ele merece. Não é assim? A gente pensa, a justiça é retribuir a cada um conforme merece. Aquele que merece o bem, ser retribuído com o bem. E aquele que merece o mal, ser retribuído com o mal. Retribuído em exatidão aquilo que merece. Isso é justiça. E quando a gente pensa em amor, a gente parece que pensa ao contrário desta justiça, de que cada um deve ser retribuído conforme aquilo que fez. Quando o amor parece ser um conceito totalmente diferente de justiça e dá a ideia de graça, de estender a mão, dá a ideia de, mesmo não merecendo, amor. O amor dá toda essa ideia de estender a mão ao próximo para ajudar, o amor de Deus até nós. O amor não leva em conta, o amor perdoa, o amor, a Bíblia diz, cobre uma multidão, um monte de pecados. Parece que amor e justiça não combinam entre si. E vamos pensar uma coisa aqui. Se Deus fizesse valer a justiça sobre nós, quer dizer, aquilo que é certo e retribuir a cada um segundo aquilo que é direito, eu vou te dizer, eu e você estaríamos perdidos. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Você pode dizer isso, todos pecaram? Porque se esse conceito, se essa ideia não entrar na nossa vida, nada do Evangelho tem sentido. Porque eu preciso entender a minha situação. Eu preciso entender o amor de Deus vindo até mim. Mas eu preciso entender também a justiça. Eu preciso entender aquilo que seria justo e aquilo que de graça eu recebi por meio de Jesus. Quando a gente olha para esse conceito de retribuir a cada um segundo a sua verdade, aquilo que fez, aquilo que plantou, vai colher, a gente logo vem na nossa cabeça o conceito de justiça e nos pergunta qual é o direito? Qual é o direito que tem tal pessoa? Qual é o direito de um assassino? Qual é o direito de alguém que abusa das outras pessoas em todos os sentidos? Qual é o direito? Justiça. É a lei. É ser condenado. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai entender um conceito.
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, seres humanos, estávamos sob ou debaixo da justiça de Deus. Porque eu quero que você entenda que do mesmo jeito que Deus é amor, Deus é justo. Deus é amor, Deus é inteiramente amor. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não apenas ama, Ele é o próprio amor. Então tudo que é amor, tudo que é bondade, tudo que é graça, vem dEle. De alguma forma ou de outra, em última instância, vem do Senhor. Mas Deus também é justiça. E Deus como amor, e Deus como justiça, encontrou o ser humano afastado dEle. Um ser humano que pecou contra Ele deliberadamente, por escolha. Um ser humano que vivia com Deus, que tinha condição de escolher e disse: Senhor, eu não quero mais o Senhor na minha vida, eu quero viver a minha própria vida. Eu quero, não apenas, tadinha da Eva comeu aquela fruta enganada. Não apenas isso, ela escolheu, Adão escolheu, o ser humano, a raça humana caiu. A raça humana se afastou deliberadamente do Senhor e passou a viver longe dele. E se Deus fosse levar em conta os nossos pecados, aquilo que nós merecemos, aquilo que é justo, todos nós estaríamos simplesmente e eternamente condenados. Não existe nada que eu ou você possamos fazer para nos livrar dessa situação por nós mesmos. Não existe. Não existiria solução. E aí a gente vê, e a gente misturando todos esses conceitos de amor e de justiça, a gente vê a história de Jesus quando trouxeram a ele aquela mulher que havia sido surpreendida em adultério. Adultério, segundo a lei de Moisés, segundo aqueles dias e o costume daqueles dias, era passível de punição de morte, apedrejamento. Era o que estava escrito na lei, era a justiça, era olho por olho, era dente por dente, era aquilo que fez, paga, aqui se faz, aqui mesmo se paga, aqui você fez bem, aqui você recebe bem também. E aí trouxeram para Jesus aquela mulher, e se nós olharmos para o lado da justiça, nós estaríamos junto com aquelas pessoas que trouxeram, mas está errada, ela está errada. E Jesus mostrou naquele momento o coração de Deus, e Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus diz: olha, se vocês não estão entendendo a condição de todos vocês. Vocês estão simplesmente olhando para essa situação e de maneira nenhuma, nós vamos ver na continuação, que Jesus não apoia aquilo que ela havia feito de errado, e Jesus muito menos passa a mão, como a gente costuma dizer, passa a mão em sua cabeça, no sentido de, continue, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas Jesus naquele momento quer ensinar uma lição muito preciosa. Jesus faz essa pergunta, como se ele fizesse essa pergunta: é amor ou é justiça? E aí Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E do ponto de vista de salvação, quem poderia atirar a primeira pedra? Se a gente fosse levar pela justiça e pela justiça de Deus, eles deveriam apedrejar sim aquela mulher. Deveriam apedrejar aquela mulher. Mas depois eles deveriam olhar para o outro e falar: mas você também é pecador. E aí tinha, digamos, 12 pessoas, 11 apedrejariam aquele. E depois que aquele tivesse morto, os outros apedrejariam aquele. E depois aquele. E depois que acabasse todo mundo e sobrasse a pessoa tinha que começar a se jogar nas pedras até que ela morresse, para que a justiça fosse cumprida. É como se Jesus dissesse: apedrejem uns aos outros então, até o fim, porque ninguém é justo. Ninguém consegue alcançar a justiça de Deus. Ninguém consegue ser bom diante de Deus pelos seus próprios méritos. Mas Jesus, mostrando isso para eles, um por um, largou as suas pedras e saíram. Mas então Jesus é apenas amor. Então quer dizer que Deus lá no céu é aquele malvado que não mata mais a chata, que faz justiça e que vai punir. Não, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Sabe quem que é o mundo? Você pode dizer assim: sou eu. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, amou a mim, amou a você de tal forma que enviou Jesus para fazer a diferença.
que enviou Jesus para demonstrar o seu amor. As pessoas perguntam, cadê o amor de Deus? Por que o mundo está assim? O amor de Deus foi revelado em Jesus. Tudo que nós precisamos foi revelado em Jesus. Tudo que nós precisamos para voltar para Deus foi revelado em Jesus. Mas Jesus mostra também o coração de Deus para aquela mulher e diz assim, quando todos tinham ido embora, ele diz, mas alguém está te condenando? Alguém ainda quer apedrejar você? Ela olhou para o lado, não viu ninguém, disse não. E aí Jesus, imagino eu, essa é a leitura que eu faço, demonstrando o coração de Deus, disse, então tá, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Vai e muda de vida. Vai e muda a sua situação, porque chegou até você a oportunidade de ter graça, a oportunidade de receber o amor para que a justiça não te pegue. A oportunidade de receber o amor para que a justiça divina, que não falha, que é verdadeira e que vai se cumprir, e que todos haveremos de prestar conta diante de Deus, não te alcance. Você precisa ser alcançado pelo amor de Deus, que está em Cristo Jesus. E aquela mulher, se ela entendeu o que Jesus disse, ela foi alcançada por este amor. E ela não foi livre apenas de pedras, porque ser livre de pedras não é o que é mais importante para Deus. Outro servo do Senhor morreu apedrejado até o fim, Estevão, o primeiro mártir da igreja de Jesus Cristo, o primeiro que morreu pelo Evangelho, mas ele morreu apedrejado sim, mas entendendo essa verdade, porque ele olhou para o céu e viu o Filho de Deus, viu Jesus glorificado lá no céu esperando, porque ele entendeu que o amor de Deus faz com que nós sejamos livres da justiça, daquilo que nós mesmos merecemos. Outra história do filho pródigo. A história do filho pródigo nos faz perguntar, amor ou justiça? O filho pródigo olhou para o pai, em outras palavras, e disse, pai, eu quero que o senhor morra, porque eu quero a minha herança, porque eu quero aproveitar a minha vida, eu quero sair por aí, estou cansado de ficar aqui nessa fazenda, de fazendo tudo isso. Senhor, pai, dá a minha parte da herança que eu vou. Isso era uma afronta para as pessoas daqueles dias, era dizer para o pai, eu quero que o senhor morra, porque para mim o senhor morreu, eu quero a minha parte da herança, então o senhor morreu. E ele foi, esbanjou tudo, aproveitou tudo, quis viver em tudo aquilo que o mundo poderia lhe oferecer. E aí, olha, quando ele estava literalmente no fundo do poço, desejando comer a lavagem dos porcos, porque não tinha mais o que comer, não tinha mais onde viver, porque o ser humano afastado de Deus realmente se desumaniza e vai para longe do Senhor, ele voltou para o pai correndo. Ele olhou para o pai e lembrou do caráter de amor do pai, mas talvez com dúvida sobre o amor e a justiça, ele se perguntou, mas eu vou lá e vou me oferecer como um dos servos do meu pai, e de repente ele me aceite de volta, porque até eles vivem muito melhor do que eu. E chegou, e para o desespero talvez, para a surpresa do seu irmão mais velho, que nunca tinha feito aparentemente nada de errado, ele chegou lá e foi recebido como um filho pelo pai. O pai colocou de volta um anel no seu dedo, simbolizando que o pai o recebia como filho. Mataram um novilho gordo naquele momento, fizeram lá uma festa grande para receber aquele filho. Mas com os nossos olhos de justiça, é justo? Não é justo. O outro irmão estava lá e nunca fez aparentemente nada de errado. Como é que pode? Mas o que está falando de justiça aqui? Nós estamos falando de amor. Nós estamos entendendo como o amor de Deus é por nós, mesmo sem nós merecemos. Talvez você seja aquele que viveu a tua vida inteira tentando fazer tudo certinho, e você olha para algumas pessoas que se achegam a Jesus e diga, eles não merecem, não é justo. Mas aí Deus faz a gente olhar para nós mesmos e pergunta, quem está falando de justiça aqui? Porque se eu estivesse falando de justiça, nem o filho pródigo, nem o irmão do filho pródigo, nem eu, nem você, todas as pessoas que nasceram nessa terra carecem, necessitam da glória de Deus. E quem não está no amor, está na justiça. Você pode entender isso? Quem não está no amor, quem não recebeu o amor de Deus, quem não recebeu o perdão por meio de Jesus, está na justiça. Está na justiça. Outra parábola que Jesus conta, 2 homens no templo orando,
2 homens no templo orando, um deles era fariseu, era da lei, era o da justiça, e disse: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como estes demais que fazem essas coisas erradas. Muito obrigado porque eu sou bonzinho, porque eu sou o cara, porque eu sou legal, porque eu mereço. Muito obrigado porque eu não sou como os demais que ficam se entregando aos prazeres dessa vida e a tudo mais. Muito obrigado, Senhor. E estes demais que ele falou, obrigado porque eu não sou como os demais, é representado aqui por outra pessoa que, ao contrário de um fariseu, era um publicano, era um cara mal falado entre o povo, era alguém que era conhecido como um traidor do povo de Israel. Ele, em outras palavras, orou assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor, e não aplique a sua justiça sobre mim. Não aplique a sua justiça, Senhor, porque se o Senhor aplicar a sua justiça sobre mim, não sobrava nada de mim, porque eu não tenho nada de bom em mim. Não sobrou, não resta nada de bom em mim. Eu não tenho nada que eu possa oferecer para o Senhor de bom. E Jesus pergunta no final: quem foi abençoado pelo Senhor? Aquele que pelos seus próprios méritos se acha bom? Ou aquele que reconhece, mesmo não importando a situação humanamente aqui, reconhece que precisa de um Deus, que reconhece que precisa de um Salvador. Ou eu estou no amor, ou eu estou na justiça. Humanamente falando é assim: ou eu estou no amor, ou eu estou na justiça. Mas quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vê esses dois conceitos muito misturados. É amor ou justiça, mas isso não é justo. Isso não é justo, isso não seria justo. Não é justo eu e você, pecadores, sermos salvos. Mas eu sou salvo pela graça de Deus. Eu sou salvo pelo favor de Deus. Porque eu fui alcançado por este amor, eu posso amar. Amém? Eu quero que nós tenhamos um pouquinho mais aprofundado essa noção. Por que eu devo amar? Por que eu devo não apenas vestir a camiseta do Vivendo o Amor, mas eu devo entender que eu preciso amar no meu dia a dia, amar a Deus, eu preciso amar meu próximo. Qual é a motivação? Por que eu devo amar? Porque eu fui amado pelo Senhor, porque eu fui amado por Ele. A justiça seria que eu fosse punido. A justiça seria que eu fosse punido. Alguns perguntam assim: mas por que Deus não acaba com o mal do mundo? Porque se Deus fosse olhar simplesmente pela sua justiça e acabasse com o mal do mundo, Ele teria que acabar comigo e acabar contigo. Mas, para que eu e você não fôssemos extinguidos, acabados e eternamente afastados de Deus, Deus que é amor, mas que também é justiça, que também é um Deus justo, que também é um Deus que não varre a sujeira para debaixo do tapete, é um Deus que não esquece simplesmente dos nossas falhas, conforme a nossa justiça. Ele esquece quando nós nos entregamos a Jesus. Este Deus que é bom, mas que também é justo, este Deus mandou Jesus até aqui, para que a justiça de Deus fosse cumprida totalmente em Jesus. Vamos olhar um texto aqui comigo, Romanos 3, 25 e 26. Diz assim: Deus ofereceu, Romanos 3, 25 e 26, Deus ofereceu quem? Jesus, como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A pergunta que a gente faz é: como conciliar o amor e a justiça? Porque parece que são coisas contrárias. Parece que o amor perdoa, o amor passa a mão, o amor libera, o amor não apedreja, o amor não vai contra, o amor não julga. Mas Deus é amor, mas Deus também é justiça. E para conciliar isso, e a única coisa debaixo da criação de Deus que pôde conciliar isso, foi a cruz de Jesus. A cruz de Jesus concilia a justiça e o amor. Por quê? A justiça de Deus foi cumprida em Jesus.
Deus amou tanto o mundo que se deu. Mas esse se deu de Deus é porque Jesus é Deus, sempre foi, sempre vai ser, e Ele se entregou. Deus enviou. E a justiça de Deus é cumprida por meio de Jesus, porque sabe aquele castigo que eu e você merecíamos? Aquele castigo que a gente diz não é justo, aquele castigo que talvez a gente olhe e diga, o assassino, o estuprador, aqueles que abusam, aqueles que roubam, aqueles que matam merecem. Diante de Deus a Bíblia diz, todos pecaram, eu, você, todos pecaram. Então este castigo, Jesus tomou sobre si. Então você imagina Deus com tanto amor, mas tanto amor, que desceu até aqui. Nos amou tanto que veio ao mundo, que viveu como nós, que experimentou esta vida aqui, e que não apenas experimentou, como venceu aqui nessa terra, e tomou sobre si esse castigo. Sabe aquele Deus que pune, porque Ele é justo? É o caráter de Deus, não é que Ele é mau. Deus é bom, não é que Ele é bom. Deus é amor, Deus é bom, mas Deus é justo. E a justiça é que o pecado seja punido. E aquele pecado que era para ser punido em mim e em você, foi punido em Jesus. Jesus tomou sobre si aquele castigo. Então Deus puniu Jesus em nosso lugar. Deus executou a sua justiça e disse, o pecado precisa ser julgado, o pecado precisa ser condenado, porque essa é a justiça. E Jesus é justo. Jesus nunca pecou, Jesus não merecia, e somente alguém que não merecia podia tomar sobre si o pecado de mim e de você, de nós todos, que merecíamos, e tomou sobre si esse castigo, tomou sobre si esse pecado, e veio até aqui, e experimentou tudo isso, e pagou o preço. Então quando a gente diz assim, o sangue de Jesus me comprou, o sangue de Jesus me livrou, a gente está falando daquela ira de Deus, daquela justiça, porque o justo é que nós fôssemos punidos, o justo é que nós fôssemos para o lago de fogo e de enxofre, mas Jesus recebeu a justiça de Deus, para que agora eu e você possamos usufruir do amor de Deus. E a pergunta é, o que você vai fazer com esse amor? O que você vai fazer com esse amor? Olha para Efésios capítulo 5, versículo 2, e você vai entender. Todas as vezes que eu olho para esse conceito, para essa ideia, eu fico impressionado, eu fico desafiado, eu me sinto realmente tão impotente diante de todas as circunstâncias, mas dizendo, Senhor, o que eu posso fazer para o Senhor? Como eu posso lidar com o fato de eu não merecer, mas o Senhor ter me alcançado? Primeiro a gente entende que eu preciso reconhecer que eu sou pecador e me entregar a Jesus. E quando eu me entrego a Ele, quando eu recebo essa graça, o convite para nós é, vivam em amor. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Já que Ele me amou tanto assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso amar também. Mas eu vou amar quem? Primeiro eu vou amar a Deus. Jesus, ao ser perguntado quais eram os mandamentos mais importantes de toda a lei, que eram 1000 mandamentos, respondeu, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Se eu entender que era para eu receber a justiça, mas eu recebi o amor, se eu entender que era para eu ser punido, mas Jesus foi e recebeu este castigo no meu lugar, agora não tem como eu viver como se isso não tivesse acontecido, eu preciso viver em amor. Então eu quero trazer esse conceito para cada um de nós neste começo de campanha. Viver o amor é responder o amor de Deus derramado a cada um de nós. Por que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13, ainda que eu vendesse todos os meus bens e desse aos pobres, ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu fizesse, o que você vê de amor por aí? Ainda que eu fizesse uma declaração de amor, ou ainda que eu
me entregasse a minha vida inteira em prol de uma causa, ainda que, se eu não tiver amor, de nada valeria. Nós colocamos aqui nessa camiseta, resumindo, 1 Coríntios 13. Sem amor, nada tem valor. E acima de tudo, quando a gente olhar para isso, a gente tem que dizer assim, sem o amor de Deus na minha vida, e sem eu responder a esse amor com amor, nada tem valor. O que adianta eu ser o maior doador, o maior caridoso, se isso não me tira a responsabilidade judicial, quer dizer, não me tira o fato de eu ser um merecedor do inferno, mas Jesus ter me salvado, não me tira eu fazer nada, eu doar nada, eu me doar, eu ser a melhor pessoa que eu possa ser nessa terra, não garante para mim a salvação. Mas então por que eu vou fazer? Por que eu vou viver o amor? Por onde eu for, como era o nosso lema do ano passado. Por que sem amor nada tem valor? Porque se eu entender o tanto que eu fui amado, se eu entender o tamanho do amor que se achegou a mim, eu vou responder também em amor. Jesus disse para aquela mulher, Jesus disse, olha, se ninguém te condena, eu não vim para condenar, nessa vez aqui, eu vim para salvar o mundo, eu vim para estender a mão, eu vim para dar graça, eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar, mas vai e não peques mais. Então por que eu preciso me consagrar a Deus? Porque Ele me amou primeiro. Então por que eu preciso amar Deus de volta? Porque Ele me amou primeiro. E eu preciso também amar uns aos outros. Se Deus não levou em conta a justiça, antes, como diz ali em Romanos 3,25, né, ele deixou, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ele deu graça, e Ele perdoou por meio de Jesus, já que Jesus levou sobre si. Quem sou eu, hoje, para dizer quem merece e quem não merece ser amado? Quem sou eu para dizer? Por isso que quando Jesus fala de amor, Ele fala do conceito contrário do que nós imaginamos. Quando Ele fala assim, quando te baterem numa face, dê a outra, Ele está tentando ensinar um conceito aqui. Ele está ensinando o conceito de amor, mesmo sem merecer. Quando perguntam para Ele, querendo dizer na lei certinho assim, quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar? Até 7 vezes. Alguém que me faz uma coisa e volta a fazer, Quantas vezes, Senhor, eu tenho que perdoar? Eles tentando levar Jesus para o lado da justiça. O que é justo, Senhor, eu perdoar? Já que o Senhor me perdoou, o que é justo eu perdoar até 7 vezes? E Jesus, apenas fazendo um trocadilho, mas dando uma ideia, disse, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quer dizer, você recebeu um amor sem merecer. Então estenda esse amor sem merecer. Viver o amor, responder ao Senhor. Jesus dá a ideia de carregar a segunda milha. Andar a segunda milha. Quando alguém pedir para que você vá com ele uma, vá com ele 2. Está escrito no Evangelho. Isso dá a ideia. Naqueles dias os soldados romanos que dominavam a região, muitas vezes chegavam, né, como se estivesse chegando aqui na frente, eu estou indo embora para o lado de lá. Eu moro para lá, então eu estava indo embora a pé para o lado de lá. Chegava um soldado romano com equipamento super pesado, com mais um monte de coisas carregando, e falava para mim, carrega minhas coisas aqui, até lá em cima, até no final da cidade. E aí, eu olho para aquilo e pergunto, é justo? É justo? É justo isso? Não é justo. E a gente volta à pergunta, mas quem está falando de justiça? A gente está falando de amor. Então Jesus dá essa ideia, faça, se esforce. Não estou falando para você sair carregando coisa dos outros, só se você achar que isso realmente é uma forma de demonstrar amor. Né? Não vai ser, não, deixa eu carregar as coisas para você. Né? Não é essa ideia. Mas na tua casa, quantas vezes a gente pergunta, até quando, Senhor, eu tenho que perdoar essa situação? Até quando, Senhor, eu tenho que carregar esse fardo pesado? O amor diz, não estou falando de justiça aqui, estou falando de amor. O amor diz, vai mais. O amor diz, vá adiante. Quando alguém pecar contra você, perdoe. Quando alguém te ofender, decida conviver com essa pessoa, decida ir dar um passo além. Gente, tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando, entendendo um conceito de amor, entendendo algo
que em Jesus simplesmente nós podemos alcançar. Porque a gente se pergunta assim, pastor, mas você consegue amar desse jeito, sem se importar com a situação, perdoando, indo além, fazendo mais do que você pode fazer, se doando, né? Quando você não está com vontade de fazer alguma coisa, e você não está com vontade de ajudar, mas você ajuda, como é que funciona isso? Você consegue? Não consigo. Eu por mim mesmo, eu sou um cara bem egoísta, talvez você seja assim como eu tendo a pensar muito mais em mim do que nos outros, eu tendo a responder conforme aquilo que fez, se vem, tapa daqui, né? Me dá a esquerda, eu resolvo dar a direita, né? Então, por mim mesmo eu sou assim, talvez você seja assim também. E a gente pergunta, mas então como é que funciona? A Bíblia diz, o amor vem de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor vem de Deus. Você vai perdoar com o perdão de Deus, você vai amar com o amor de Deus, você vai demonstrar esse amor aos outros, com o amor de Deus, você vai demonstrar esse amor servindo. Mas eu não estou com vontade de ajudar, eu não estou com vontade de participar da campanha Vivendo Amor, eu não estou com vontade de participar do evangelismo nos bairros, eu não estou com vontade de convidar os outros, eu não estou com vontade de ir no PG, eu não estou com vontade de vir no culto, eu não estou com vontade de incentivar ou de investir no meu casamento, eu não estou com vontade de incentivar ou investir na relação com os meus filhos, eu não estou com vontade de amar. Isso não é justo, eu não estou com vontade. E a pergunta é, quem está falando do que é justo? Estou falando do que é amor. Então a gente tem que olhar para quem? Para Jesus. Sejam imitadores de Jesus e vivam em amor. Como Cristo amou, nós devemos amar. Jesus, em João, capítulo 13, versículo 34 e 35, ele eleva o conceito lá em cima para que a gente seja motivado a crescer. Ele diz, um novo mandamento eu lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. O mandamento que tinha, ame o próximo como a ti mesmo, é fácil? É fácil? Não, né? Mas o que é mais fácil? Amar o próximo como a ti mesmo ou como Jesus amou? É mais fácil amar como a ti mesmo. Mas Jesus vem e diz, eu dou um novo mandamento para vocês, amem como eu vos amei. E a constatação que eu e você precisamos chegar é assim, Senhor, sem o Senhor eu não sei amar. Sem o Senhor eu não sei amar. Sem o Senhor não adianta nem eu fazer doação. Sem o Senhor não adianta nem eu querer fazer alguma coisa lá na minha casa. Porque parece que a gente é tão egoísta que a gente tende a fazer as coisas sempre com interesse. As pessoas normalmente são assim. Muitos dos grandes filantropos, eu acho que é assim que fala, aqueles que ajudam, muita ajuda ao próximo, o que se enxerga, o que se diz é que eles querem retorno, seja retorno de impostos, que seja, mas querem retorno, querem marketing, querem mídia, querem ser reconhecidos como aquele fariseu que dizia, olha Senhor, porque eu dou esmola, porque eu ajudo, porque eu faço, e a gente muitas vezes, não deliberadamente assim, mas a gente faz as coisas, muitas vezes, por interesse. E a conclusão que a gente deve chegar é assim, Senhor, sem Ti eu estou perdido mesmo. Sem Ti eu estou perdido no sentido de não alcançar a salvação, e eu preciso de um Salvador. Porque sem o Senhor, aquela justiça cai sobre mim. Mas sem o Senhor também eu não sei nem amar. Então Jesus me ensina a amar. Me ensina a amar a Deus. Me ensina a amar a Deus, obedecendo a Deus. Porque Jesus disse que aquele que tem os mandamentos e guarda os mandamentos é aquele que conhece a Deus. Não adianta eu conhecer a Bíblia inteira, de frente para trás, de frente para frente, saber todas as histórias, saber todas as teologias, se não tiver o amor de verdade, Deus, se não tiver Jesus vivendo em mim, nada tem valor. Então eu preciso aprender com Ele, com esse novo mandamento, com essa nova ideia. Senhor, me ajuda a aprender a amar. Senhor, me ajuda. Mas não adianta ficar falando, Senhor, me ajuda, e não fazer nada. Você concorda comigo? Tiago escreve, não adianta você falar, mas não fazer. Eu vou confessar para vocês, quantas vezes eu falei e não fiz. Acho que você também, né?
Podemos estar juntos nessa? Muitas vezes a gente fala, a gente precisa amar, porque é assim, porque eu preciso amar, preciso fazer. Preciso entender, gente, que o amor não é um sentimento. O amor é um mandamento. Amem-se uns aos outros, amem a Deus, é um mandamento. Se o amor fosse um sentimento apenas, Deus não precisaria mandar a gente amar. Porque sentimento é natural, raiva, medo, alegria, tristeza, são sentimentos, brotam quando as coisas vão acontecendo, certo? Então o amor não é um sentimento, porque senão ele seria natural. Mas esse amor de Jesus aqui não é um natural, ele é um amor que precisa crescer em mim e você. Então ele é um mandamento, eu preciso me expor ao Senhor e não querer sentir o amor, mas viver o amor. Viver o amor, agir com amor. Diga, eu preciso agir com amor. Tem uma frase que diz assim: se você parou de sentir amor, você precisa voltar a agir com amor, e logo passará a sentir o amor novamente. É um ciclo, você age com amor, e aí você passa a sentir o amor. Eu já experimentei isso tantas e tantas vezes na minha vida, e talvez você na sua. É chegar no ponto assim, né, lá você está na sua casa assistindo um filme, você e a sua esposa, você e seu marido, e acontecer uma briga, vê se é assim na casa de vocês, uma briga assim: estou com sede. Alguém fala, aquela voz ecoa, estou com sede. E aí o outro diz, então eu levantarei agora e buscarei água para você. Aí o outro diz assim, não, mas deixa que eu busco, eu mesmo estou com sede. Não, mas eu gostaria de ir. E aí vocês começam a brigar, porque um quer ir e o outro não deixa. É assim, é assim que acontece na casa de vocês? Lá em casa, cadê minha esposa, né? Não me deixa mentir sozinha aqui, né? É assim que... Não é assim, gente. A gente não vive o amor naturalmente. A gente quer viver a justiça. A gente quer voltar para a justiça. A gente quer dizer assim, não, mas eu acabei de fazer isso para você. Não, mas ontem eu busquei água. Ah, mas então você não me ama. Não, mas como que é? Começa aquela coisa toda. Talvez não por um copo de água, mas por coisas tão simples e pequenas, em situações. Onde você precisa viver o amor? Onde? De que maneira? Como você quer terminar esse mês? E muito mais importante de como você quer terminar esse mês, onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Onde você quer? Com quem você quer aprender a amar? Com quem? Coloque-se de pé. Vamos responder ao Senhor essa palavra. Fecha os teus olhos. É uma noite de dar um início. É uma noite de dizer, Senhor, eu quero aprender a amar. É uma noite de dizer, Senhor, talvez eu nem sei o que eu não sei ainda. Você vai ser desafiado durante esse mês a várias atitudes práticas. Se você ler os devocionais, você vai ser desafiado. Se você estiver nos cultos, nos PGs, você vai ser desafiado. Mas que pontapé inicial você quer dar? O que você tem para dizer para o Senhor? Ah, Senhor, muito obrigado porque eu já amo. Muito obrigado porque eu mereço a salvação. Ou você tem para dizer para o Senhor, Senhor, sem ti não sou nada. Sem ti eu não consigo nada. Se você já recebeu esse amor que faz tudo ter valor, se você já recebeu Jesus, que é o amor de Deus manifesto, dê graças ao Senhor por isso, entenda esse amor. Se você não recebeu, você tem a oportunidade de receber nessa noite. Talvez você chegou até aqui e olhou para tudo isso e dizer, eu não tenho certeza se eu já recebi deste amor. Eu não tenho certeza se eu já recebi esse amor que me perdoou, que me deixou limpinho, não pelas coisas que eu faço, mas pela graça de Deus, por aquilo que Jesus fez por mim. Se você não tem certeza da tua salvação, se você não tem certeza que esse amor te alcançou, eu convido você a dizer para o Senhor, com as tuas palavras, com o teu jeito, com o teu coração, dizer, Senhor, eu entendo que eu sou pecador, eu entendo, Senhor, que eu preciso dessa salvação, eu entendo, Senhor, que eu preciso deste amor em mim, senão nada tem valor. A minha vida não tem sentido, ainda que eu faça de tudo nessa terra, não tem sentido se não for pelo Senhor e pelo seu amor. Por isso eu quero viver para Ti, eu quero experimentar aquilo que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Você que neste mês quer ser
desafiado pelo Senhor e quer crescer, coloque diante do Senhor: Senhor, é lá na minha casa, naquelas briguinhas que acontecem, ou nas brigonas que acontecem, que eu quero viver o amor. De repente você não gosta do jeito que alguém trata as pessoas, que alguém age, e você quer decidir tratá-lo bem mesmo assim. Isso é viver o amor. Viver o amor é responder, não da maneira que os teus sentimentos te levam a responder, mas da maneira que Deus te leva a responder. Teu sentimento quer brigar, quer xingar, quer guardar mágoa, quer se fechar, quer falar mal, mas viver o amor é o contrário disso, é na prática, é de verdade. Viver o amor é perdoar. Viver o amor é insistir quando você tem vontade de desistir. Viver o amor é ajudar quando você não tem vontade de ajudar. Senhor, nos ajude a amar. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso clamor nesta noite. Este é o nosso clamor durante este mês. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu louvo a Deus, porque a palavra do Senhor, ela nunca chegaremos num ponto de dizer assim: eu não tenho mais o que aprender da palavra, eu não tenho mais o que crescer. Desde que eu me converti, que eu vejo essa profundidade de Deus, e Deus nos desafiar a